Salve pessoal, estou aqui agora no encontro da rede com a nossa ministra Marina Silva para pensarmos e conhecermos as políticas públicas do Brasil na área do meio ambiente. Essa é uma questão fundamental. Nós precisamos pensar na preservação do ecossistema do planeta Terra para as gerações presentes e gerações futuras. Chegamos no momento onde é fundamental pensar sobre quais princípios nós vamos erguer nossa civilização daqui para frente. Estou muito curioso para conhecer e saber como colaborar aí com esses projetos, né? Nesse sábado pela manhã, participando aqui desse evento e levando isso aí para os nossos formadores de opinião na universidade. Valeu, grande abraço. Vou estar divulgando mais imagens para vocês. Admirável, com uma história incrível que eu já tive a alegria de estar com ela lá no município, que eu nunca consigo dizer o nome direito. Bem, Carinhanha, eu não consigo dizer. Deputado federal Léo Prates, muito obrigado. 5 anos e eu penso que a pessoa tem 13, né? E às vezes é até ofensivo. Um dia desse, eu com a neta do Ricardo Galvão, ia dizer que bom que você está ajudando o vovô, e ela olhava para mim. Aí eu achei que ela não estava muito empolgada, né? Aí eu disse, quantos anos você tem? Ela disse 20. E eu achava que ela tinha 13 anos. Bem, deputado federal Valdenor, eu espero que tenha sucesso na sua empreitada e que possa manter essa frente ampla para dar continuidade ao trabalho. Nossa deputada, uma representatividade garantida para o Congresso Nacional, não apenas as cotas para concorrer, mas para ter um percentual garantido lá no Congresso Nacional. É assim que a gente vai fazer a diferença. Da Executiva Nacional da Rede, eu quero cumprimentar todos, nas pessoas da companheira Iaraci, do Giovanni Mocos, do Babuca, do nosso companheiro Júlio Rocha. Sintam-se todos aqui nominados. José Itamari, muito bom ter você aqui com a gente, nosso companheiro também do Elo Nacional. O Bruno, superintendente do IBAMA, Júlio, já falei. Quero cumprimentar também o Ronaldo, presidente da nossa federação, Rede PSOL. Foi bom porque o PSOL foi representado aqui em dose dupla, tanto pelo Danilo quanto pelo nosso presidente da federação. Nós temos que compreender que temos uma frente ampla. É possível até que tenha outros candidatos. A prefeita Noema aqui. Noema é uma querida, a gente se conhece de muito tempo, uma mulher forte, né? E falando das mulheres, minha querida Meirinha, que representa aí a todas as pessoas que fazem a luta pela inclusão, né, das pessoas com deficiência. Bem, companheiros e companheiras, a nossa frente ampla, ela se constitui num espaço plural, diversificado. Um dia desse eu assisti um debate em que um especialista dizia que não existe polarização no Brasil. E ele me fisgou de cara para assistir o debate, porque eu disse, como assim não existe polarização? Né? E aí, quando ele começou a explicar, eu terminei a entrevista concordando com ele. Pelo seguinte, ele disse que a polarização pressupõe 2 lados devidamente blocados, em que há um comando único de um lado e um comando único do outro. A visão autoritária, ela consegue ter comando único. Na democracia, não existe comando único, porque se existisse, não seria democracia. Então, qual é a diferença? É que, pelo lado daqueles que não querem a democracia, que atacam a democracia, você pode verificar
solta uma mentira, uma fake news, todo mundo reproduz. No lado dessa visão autoritária, autocrática, diz que vacina não é bom, a pessoa está morrendo e continua repetindo, dizendo que vacina não é bom. É uma visão que consegue bloquear, seja pelo fundamentalismo político, seja pelo fundamentalismo religioso, o que for, um comando único. Do lado da democracia, não existe isso. Então, o PSOL tem um candidato, o PT tem outro, o PMDB pode ter outro, porque nós somos plurais. Tem outra coisa. Às vezes eu posso falar uma coisa sobre meio ambiente, unidade de conservação. Vai ter um mundo de gente que concorda comigo. Outros não vão concordar. E tem o direito de não concordar, correto? Então a polarização pressupõe dois campos com capacidade de comando único. No nosso lado não tem comando único, tem liderança. E isso é muito bom, porque se constitui num ecossistema, um ecossistema político, diversificado do ponto de vista político, do ponto de vista da visão de economia e um monte de outras coisas. Da arte, Babu que é um artista, né? E da pluralidade da própria sociedade. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que não tenhamos um comando único e não estejamos blocados, tem coisa que nos une. E nós não podemos perder de vista aquilo que nos une. O que nos une a todos, a defesa da democracia. Aí sim é possível um comando único nesse lado. Porque nós podemos ser tolerantes, mas não podemos tolerar aqueles que são contra a democracia, porque ser contra a democracia é ser contra a própria tolerância. Nesse sentido, meus companheiros, nessas eleições, nós temos que saber que não é a eleição como se fosse a última, como diz a música do Chico Buarque. Não é a última. É mais uma das eleições, porque nós queremos que o país continue elegendo democraticamente a cada 4 anos vereadores, prefeitos, prefeitas e assim por diante. Porque na democracia pressupõe-se a alternância de poder. Aonde não existe alternância de poder, não existe democracia. E quem decide a alternância de poder é o povo. E se o povo decide que o Lula deveria ser o presidente pela 3ª vez para salvar a democracia, ele está exercendo o seu direito de fazer a alternância de poder. Bem, a outra coisa importante, por causa da história de que não é a última eleição, a gente tem que aprender com a natureza. Na natureza, quanto mais diversificado e assim é o ecossistema, mais as espécies são protegidas. Vocês sabiam que na Amazônia não tem seringal de cultivo? Sabe por quê? Porque a seringueira, a Hevea brasiliense, ela é nativa da Amazônia. E se você plantar uma do lado da outra, a praga ataca a seringueira e ela não consegue. Ela consegue sobreviver aqui na Bahia, em São Paulo, porque não tem as pragas naturais, os fungos, que fazem o equilíbrio do ecossistema no espaço natural para que haja diversidade de outras espécies. Ela consegue existir, mas afastada. Uma aqui, outra acolá. Eu cortei seringa, certo? Andava 14 quilômetros. Vocês verem esse corpinho aqui, é de tanto canela fina, de tanto andar, certo? Estou aqui estimulando a caminhada. 14 quilômetros por dia. Porque uma seringueira é distante uma da outra. É uma aqui e outra lá depois dessa sala. E você tem que cortar 160 até
150, 160 madeiras por dia. 7 quilômetros andando de manhã, 7 quilômetros andando de tarde para colher o leite da seringueira. Então, o ecossistema político é a mesma coisa. E elas são longe para poder as outras espécies proteger dos fungos. É uma barreira natural que é constituída pela biorana, pela quariquara, pela samaúma, pelo taxi, pela pama, pelo buriti, pelo açaí, por várias espécies. É por isso que esse ecossistema aqui é diversificado. E é isso que protege a democracia. Então, vamos fazer uma campanha olhando não para o que está acontecendo aqui agora, mas olhando para o amanhã que nós queremos. E o amanhã que nós queremos é também 2026. Portanto, se o PT vai ter um candidato, se nós do PSOL vamos ter outro candidato, por favor, vamos fazer uma disputa democrática, civilizada e respeitosa. Porque no segundo turno, a gente tem que estar junto. Se tiver segundo turno, correto? Porque às vezes a gente se escracha tanto no primeiro, que fica até com vergonha de pedir o apoio no segundo. Ou dá o apoio, mas diz, eu vou ficar aqui na moita. Faz de conta que eu estou apoiando, mas não vou apoiar não. Certo? E nós queremos aprender. Os seres humanos aprendem. Dizem que sábios são os que aprendem com os erros dos outros. Agora, estúpidos, aqueles que não aprendem nem com seus próprios erros. E nós, do campo democrático popular, estamos aprendendo e aprendendo muito. Quando chegou a hora do vamos ver, o presidente Lula teve a capacidade de chamar todo mundo para conversar. Inclusive eu. Correto? Porque ele sabia que aquele desafio era tamanho que ia precisar de todo mundo. E ainda bem que sobrou todo mundo para a gente conversar. Foi preciso conversar com o PSDB, com a Simone Tebet, com a Rede, com vários setores. E a Frente Ampla nem é só partido. Não é só partido, não. A Frente Ampla foi também com as mulheres, com o povo preto, com os jovens, com a população LGBTQIA+, com os indígenas. E essa é a beleza que nós temos que continuar construindo. Então eu vim aqui para dizer que nós da Rede somos parte do ecossistema e pedimos ajuda para que a gente, como disse o Júlio, também possa ter um deputado, também possa ter um vereador. E isso é a gente que se ajuda, correto? Sabe por quê? Eu tive uma pesquisa, tive acesso a uma pesquisa, Júlio, que diz que 90% dos que votaram no Lula não se arrepende. 90% dos que votaram no Bolsonaro não se arrepende. Ou seja, nós temos que continuar unidos e fortalecidos. Por isso, que ter pessoas do PSOL, do PT, da Rede, do PSB, do PCdoB, e eu não tenho como falar a lista toda, e até daqueles que muitos de nós dizem, né? Não, nós precisamos de todo mundo. Tem uma parábola bíblica que diz que foi Jesus que contou. Um senhor de uma vinha precisou de trabalhadores e ele contratou uma jornada para começar às 7 da manhã. Depois ele contratou outros para trabalhar a partir do meio-dia e outros lá pelas 4, 5 horas da tarde. No final, pagou o mesmo salário para todo mundo e pareceu injusto para os que começaram às 7 da manhã e eles foram reclamar. Bem, quem quiser saber da história toda, vai ler, né? E vocês sabem que eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus, mas eu sempre tive respeito pelos que creem, pelos que não creem, pelas pessoas que professam outra fé, as religiões de matriz africana, o respeito
as comunidades indígenas com a sua cosmovisão. E o povo foi reclamar, mas ele pagou igual salário. Isso se aplica a nós. Isso se aplica a nós também, principalmente a mim. Correto? Eu sou ambientalista desde que nasci. Desde que nasci. E tudo que eu queria era que tivesse mais gente defendendo o meio ambiente. Mais gente defendendo o meio ambiente. Mas tem muitos de nós que dizem que aquele ali acabava com o Cerrado, com a Amazônia, com a Mata Atlântica, agora está aqui do nosso lado, mas ainda bem que agora está do nosso lado. Porque se fosse só nós, ia continuar só meia dúzia. E é por isso que eu celebro que o Plano de Transformação Ecológica do Brasil é coordenado hoje pelo ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, com a coordenação executiva também do Ministério do Meio Ambiente. É por isso que eu celebro que o Plano de Agricultura de Baixo Carbono é Paulo Teixeira e é Carlos Fávaro. É por isso que eu celebro que hoje a política ambiental, como pensada há 20 anos atrás, que eu dizia que tinha que ser uma política transversal, hoje, por comando do presidente Lula, é uma política transversal. Dos 88 programas do Plano Plurianual, feito pela Simone Tebet, do PPA participativo, 50 programas têm sustentabilidade. Isso é a transversalidade. Tem determinadas coisas, companheiros, que a gente vai aprendendo na jornada. E eu fico muito feliz que hoje quem fala que é desmatamento zero não são os ambientalistas, não é a ministra do Meio Ambiente, é o presidente da República. E quando ele dá um comando, isso tem um poder muito grande, porque caiu o desmatamento 50% no primeiro ano, porque dos 10 decretos que ele assinou, 5 foi para o meio ambiente. E porque ele sabe que agora tem um grupo que não é conivente com a criminalidade, e o que faz a criminalidade recuar é perder a expectativa da impunidade. Quando a expectativa da impunidade é quebrada, os criminosos recuam. E é por isso que nesses primeiros 3 meses já caiu o desmatamento na Amazônia em 40%, em cima dos 50%. E é por isso que, se Deus quiser, nós já temos o plano de combate ao desmatamento do Cerrado. Porque o Cerrado também está ameaçado. Só que aqui, por incrível que pareça, é mais difícil do que na Amazônia. Porque na Amazônia, 80% é responsabilidade nossa. Aqui, ao contrário, é só 20%. O resto é um pacto pelo Cerrado. E nós já fizemos, o ministro Rui Costa é quem coordena os planos politicamente. Eu faço a coordenação executiva, mas ele faz a coordenação política. Sabe por quê? Porque um ministro não chama o outro. Chama até certo ponto, né? Mas ninguém tem comando. Nós somos com uma relação igual, não tem assimetria. Quem faz esse comando é o chefe da Casa Civil, porque fala em nome do presidente. E ele coordena o PP Cerrado, o PP Sedã da Amazônia, o PP Caatinga, o PP Pantanal, o PP PAN, o PPP para tudo quanto é canto. Correto? E nós vamos enfrentar o desmatamento, se Deus quiser, e muito trabalho em todos os biomas. Mas nós vamos só com a ação de comando e controle, Júlio? Não, Babuca. Nós vamos também pela positiva. E fizemos uma reunião com os estados do consórcio do Nordeste e do Centro-Oeste para um pacto pelo Cerrado. Fizemos no Ministério uma reunião com o agronegócio consciente, porque eles já perceberam que destruir o Cerrado é acabar com a galinha dos ovos de ouro. A vazão dos rios já diminuiu 19 mil metros cúbicos por segundo nessa região.
O regime de chuva está mudando, o lençol freático está baixando e nós vamos ter que aumentar a produção por ganho de produtividade. Nós vamos ter que mudar, porque as mudanças climáticas já aconteceram. Então não dá para separar a economia de ecologia. E o que nós vamos fazer, deputado Prates, é além de dizer o que não pode, além de dizer o que não pode, criar o como pode. E olha só, o ano passado nós entramos na Amazônia pesado. Esse ano, o ano passado meu, o presidente disse, Marina, eu quero uma reunião com os prefeitos. Aí eu digo, uma reunião com os prefeitos vêm reclamar, mas a Marina é só lá com o IBAMA, com o ICMBio. Eu digo, meu Deus, esse primeiro ano não dá, porque tem que entrar pesado, né? Mas esse ano agora, nós fizemos semana passada, no início da semana, uma reunião com os 70 municípios que mais desmatam. 50 dos que mais, 53 assinaram o pacto com o presidente Lula. Estamos disponibilizando recursos, 730 milhões para a ação de desenvolvimento sustentável. Eu e o ministro Fernando Haddad captamos recursos fora do Brasil de 10 bilhões para projeto de desenvolvimento sustentável. Nesse caso pode também a Bahia. Já estamos conseguindo mais 10 bilhões para o Fundo Clima, para projeto de desenvolvimento sustentável. E nós estamos fazendo uma captação global de recursos para que se pague por serviços ambientais. Quem tem Cerrado preservado, quem tem Amazônia preservada, Pampa preservado, porque nós precisamos enfrentar a mudança do clima, mas continuar gerando emprego, gerando renda, melhorando a vida das pessoas. Eu vim aqui para agradecer quem constrói a rede. Não é fácil ser de um partido pequeno, e eu tenho muita esperança de que a gente possa sair dessas eleições mais unidos, mesmo na diversidade. Nós, com o PSOL conosco, com os outros partidos do ecossistema, e podem ter certeza que quem for para o segundo turno, conta comigo para que a gente possa sair dessas eleições ajudando a fortalecer a democracia, a combater as desigualdades e a criar um novo ciclo de prosperidade que faça desse país a potência econômica, a potência social, a potência ambiental que ele pode ser. O Brasil tem as melhores vantagens comparativas para ser no século XXI aquilo que os Estados Unidos foram no século XX. Eu estou indo daqui a pouco para uma reunião do G7. É a primeira vez que o ministro do Meio Ambiente é chamado para uma reunião do G7. E eu vou lá para falar de economia e ecologia e mostrar que com Lula na presidência da República, o Brasil vai ser economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, ambientalmente sustentável e culturalmente diverso. Viva a democracia! Viva o desenvolvimento sustentável! Vamos à luta!